Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia, eu sou educadora aqui do Museu da Língua Portuguesa. Vou falar em nome da Marina, que não vai poder comparecer hoje no centro de referência. Ela precisou atender uma reunião lá na Secretaria de Cultura, e também vou falar em nome da equipe do Educativo do Museu da Língua Portuguesa. O Centro de Referência tem como proposta e objetivo promover as ações que são exemplos de outras instituições culturais, exemplos aí de não só de museus também, outros educativos, ações. E no evento hoje nós trouxemos as duas palestrantes aqui, a Valéria e a Rita, para falar um pouco do que é o educativo em museus, o histórico do educativo, o que é ser educador, conversar um pouco sobre esse papel nosso do educador. Nós vamos começar com a fala da Rita. Na Floresta de Símbolos, um museu como lugar de conhecibilidade sensível e inteligível. A Rita ela é doutora em artes, com linhas de pesquisa em teoria, ensino e aprendizagem pela ECA USP. E depois nós vamos falar com... a Valéria vai falar com a gente sobre mediação cultural como proposta educativa, conceituação, história e contaminações. Ela é mestrado em artes visuais e doutora em arte e educação pela Unesp. Cada palestrante vai falar 40 minutos, e depois desse tempo vai ser uma aberta aí para vocês fazerem perguntas, comentários, enfim. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Também quero agradecer a Marina, a Letícia e a Diana, que me apresentou a Marina. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre o meu tema. E eu sempre prefiro fazer assim um texto. Então, eu vou ler o texto, mas eu prometo que vai ser uma leitura bem legal. Não vai ser uma leitura chata, não vai. Então, eu vou começar aqui a falar dessa Floresta de Símbolos, o museu como lugar de conhecibilidade sensível e inteligível. A Floresta de Símbolos, do título dessa fala, corresponde com um certo desvio pela licença poética às florestas de símbolos do poema Correspondências, de Charles Baudelaire, quarto soneto de Flores do Mal, incluído na parte intitulada Spleen e Ideal, indicando o lugar de enunciação poética da vida moderna, no qual, movido pela melancólica sensação de perda de certa experiência, procurava a restauração ideal. Correspondências trata do religamento do homem com seu mundo, do homem com a sua natureza pela relação estética, sensível e inteligível com esse mundo, consigo mesmo. Mas não é de uma natureza idílica que se diz nesse poema, tampouco de uma restauração nostálgica. Correspondências está na junção de spleen e ideal. Emerge do encontro entre a conscientização de um mundo em vórtice de roturas e alterações rítmicas e a busca pela revitalização das relações sensíveis e inteligíveis com esse mundo em transformação. A expressão florestas de símbolos guarda essa conotação. Essa expressão convoca a reunião de natureza e linguagem, sugerindo ao mesmo tempo segredos e a potencialidade de seu reconhecimento no estabelecimento de sentidos criados por correspondências sensíveis e inteligíveis. Mas já no início de Correspondências, essa amálgama gerada do reencontro do homem com a natureza, mediado pela linguagem, é indicado pela definição de natureza como um templo de cujos pilares escapam confusas palavras. Templo que preserva e é constituído por florestas de símbolos que observam os seres que por ali atravessam, com olhares familiares. Disto foi criado o desvio para esta fala, pelo estabelecimento de correspondências entre este poema, de Baudelaire, e as possíveis relações deflagradas pelo nosso encontro com esses espaços designados museus. Museu, do latim museum, do grego museion, das origens dessa palavra a ideia de templo, museu como templo ou morada das musas, que inspiravam a produção artística, a poesia, a ciência e a história. Filhas da deusa Mnemosine, a memória, e também chamadas de Mineai, algo equivalente a recordações. O museu pode, então, também ser associado a um templo, cujos pilares também deixam escapar confusas palavras,
Porém, por vezes, e talvez na maioria das vezes, e mesmo que historicamente discursos tenham sido ditos na contramão dessa ideia, seus pilares, ao invés de manter a vitalidade inscrita no poema de Baudelaire, tornaram-se austeros e dogmáticos, rígidos guardiões de produções culturais tornadas inertes em sua coisificação. Mantidas inertes, mas não desprovidas de sua existência, não desprovidas da sobredeterminação de tempos que constituem sua história. Mesmo sob o templo, esses objetos guardados preservam a potencialidade de sentidos que explodem ou podem explodir no encontro com a experiência estética de quem com eles se relacionarão. O Museu-Templo também guarda e é constituído por florestas de símbolos, à espreita de atravessamentos. Mesmo que comumente sustentado por pilares não tão vivos como era a natureza de Baudelaire, o museu guarda a potencialidade de possíveis revivescências. Preserva a potencialidade de religamentos por reconhecimentos e correspondências. A palavra símbolo, na qual o símbolo encontra suas origens, referia-se a duas partes de um mesmo objeto partido, guardadas cada qual por uma pessoa. O reconhecimento da correspondência dessas partes gerava sua integração. Símbolo guarda, então, esse sentido de reintegração pelo reconhecimento e correspondências. É uma espécie de senha, algo visível, prende sentidos invisíveis, latentes à espera de sua configuração. O museu é o lugar das ficções para o piano Toledo de Bezerra Menezes. Ficção aqui entendida como fabricação de formas verbais, conceituais, visuais, sonoras, performáticas, para dar sentido ao mundo, às coisas e a nós mesmos, derivado de sua origem no verbo latino fingo. Para o professor Upiano, a linguagem direta, denotativa, não dá conta da realidade. A poesia dá. Por ela, a linguagem humana é capaz de dizer o indizível, e para mencionarmos a linguagem prioritária do museu, é capaz de tornar visível o invisível, e mais que isso, tornar visível o próprio visível que nos escapa. O museu, e não apenas o museu de arte, tem o potencial extraordinário de permitir o conhecimento associado à imaginação, uma das matrizes da ficção, associado à imaginação, à sensorialidade, à afetividade. Os objetos expostos nos museus, e acrescentaríamos as formas de sua exposição, a sua expografia e a ambiência criada pela arquitetura, cor, luz, modos de vigilância, sinalizações, legendas, guardam o potencial de múltiplas dimensões estéticas, históricas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, filosóficas, materiais, tecnológicas, econômicas. Dimensões ativadas pelo encontro estético, sensível e inteligível entre o que vemos e o que nos olha. Encontro que não deve buscar o encerramento explicativo, a revelação do segredo, mas sim deve pautar-se em desvelamento que faça justiça aos enigmas propostos por cada um dos símbolos dessa floresta. O que não se pode é ignorar a primazia do objeto no museu e asfixiá-lo com informações sobre ele, sem criar condições para a leitura de informações que venham dele. E aqui estou de acordo com Lévi-Strauss. Se a ação pedagógica se conduz predominantemente por informação verbal, que se escreva um livro a respeito. Não me parece que o essencial da ação pedagógica seja ressignificar os objetos, procurar suas significações verdadeiras ou legítimas. Seria imaginar o museu como réplica deformada do mundo extra-museu, deformação que precisaria ser purificada para se chegar às intenções e aos usos e funções originais. Ora, proponho justamente o museu como espaço de ficção, em que tais motivações, usos e funções originais e todas as apropriações, aculturações, transculturações subsequentes, em suma, a biografia dos objetos possa emergir. Para mim, o essencial da ação pedagógica no museu deve ser a aprendizagem da leitura senso-cognitiva, para dar autonomia ao usuário. O sentido pedagógico de um museu era a pauta daqueles empenhados na realização de um museu moderno. A autonomia do público não era ainda um mote, mas a sua formação estética e cultural por parâmetros mantidos sob a salvaguarda dos museus, sim. Além desse, outro tópico da concepção moderna de museus era a relevância do espaço expositivo em cada um de seus detalhes,
como exemplo no texto Os Museus de Arte na Educação, de Regina Monteiro Real, publicado em 1944 na Revista de Estudos Pedagógicos. Cito: desde muito cedo, a criança precisa frequentar os museus de arte para familiarizar-se com o belo, com a visão estética. Irá encarar todos os problemas de sua vida e agirá de acordo com esse elevado ponto de vista. Não importa o meio a que pertença, os museus são públicos e os responsáveis pela educação devem incluir no programa escolar a visita sistemática aos museus. A sensibilidade infantil, na sua espontaneidade, recebe com grande facilidade a influência irmanada das obras de arte. As peças apresentadas são dispostas de forma a facilitar, sob todos os aspectos, a melhor apreciação por parte do visitante, reforçando a ação social ou missão educativa dos museus. Não se cogita mais de tolerar o visitante, e sim de atraí-lo, de seduzi-lo, de atrair e dirigir-lhe a atenção. As exigências de um museu moderno vão da arquitetura do edifício à menor etiqueta colocada numa peça. Estuda-se a perfeita iluminação, natural ou artificial, a ventilação, a estrutura do piso, de forma a não cansar os que percorrem as galerias. Os bancos e sofás nos centros das salas convidam ao repouso e à contemplação das obras expostas. A luz suave, difusa, com intensidade bem regulada, é fator de importância. Regina Monteiro Real era conservadora do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, um exemplo tomado por Assis Chateaubriand para a fundação do MASP. O MASP é fundado no ideário do Museu Moderno. Todos os textos que o envolveram expunham-no como oposto ao mausoléu intelectual, firmando-o como um museu dinâmico e vivo, preocupado com a educação artística de uma população que, sob o olhar de seus organizadores, era desprovida de um passado, aspirando a instruir-se. O Museu de Arte de São Paulo, ciente dessa sua responsabilidade com a educação, preferiu uma classificação elementar e didática das obras de seu acervo. Esse novo sentido social inspirava uma programação dirigida especialmente à massa não informada, nem intelectual, nem preparada. O Museu de Arte de São Paulo foi assim definido e concebido como o grande redentor de um país imerso em uma cultura em início. O programa foi centralizado na didática, provocando a intolerância de 4 gatos pingados que sabiam tudo de história da arte, tendo, porém, a aprovação mais válida dos jovens. Um caráter universal e didático foi definido para o MASP, opção justificada pela diversidade de público que o visitava. Assim foi apresentado o museu e as experiências didáticas nele realizadas em 1948 em um periódico da Unesco. Dentre as ações citadas nesse artigo está o Clube Infantil de Arte, inaugurado meses após o museu, em abril de 1948. O clube foi concebido pela atriz de teatro de bonecos, jornalista, Susana Rodrigues, também responsável pela coordenação das atividades pedagógicas desse clube, até 1952, quando ele é assumido por Hebe de Carvalho. O ideário moderno, especialmente o mote da livre expressão, norteou os discursos e práticas dessa experiência didática, bem como as suas representações, criadas no sentido de intensificar sua pertinência ao ditame moderno. Aqui algumas falas da Susana sobre o clube, que eu vou também expor aqui agora para vocês. Então, o início do trabalho no Clube Infantil de Arte acontecia em uma antessala chamada Sala Suja, onde as crianças pintavam sem qualquer intervenção em grandes papéis estendidos, presos sobre as paredes usando tintas naturais e comestíveis, feitas com frutas. Era como a mão que elas desenhavam. Fazia aquele embaralhado de beterraba com laranja, com espinafre. Tudo que desse cor de uma forma natural, se libertando. Aqui são algumas outras imagens do clube. Depois dessa antessala, eles iam então para a sala de trabalho, segundo Susana. Sempre em equipe, nunca individualizado. Sempre em equipe, as crianças pintavam e desenhavam sentadas no chão ou em pé, quando os papéis eram fixados à parede. Era uma organização coletiva. Todos trabalhavam para um fim comum, um desenho só. Participávamos de todos os eventos, inclusive tínhamos acesso às fases preparatórias. As crianças adoravam participar de montagens de exposições, sobretudo a de artistas mais próximos de seu universo.
como na exposição do Calder, por exemplo. Quanto um vermelho de Renoir podia ser apreendido por aquelas crianças que estavam sendo estimuladas a se expressar livremente. A convivência com obras de arte da maior expressão cultural, ao invés de inibir, propiciava o diálogo, a troca de ideias e enriquecia o processo criador. E aqui é uma fala também a respeito da exposição que ocorreu em 1949, desses desenhos, algumas pinturas que foram realizadas nesse clube. Tendo tido liberdade para pensar e decidir os caminhos para a sua expressão criativa, era importante para essa criança que a sua produção fosse apreciada com real interesse, porque tratava-se do máximo de sua capacidade para se comunicar, e com o mesmo prazer com o qual ela demonstra a sua criação. Passava a observar a dos outros, porque a partir de seu autoconhecimento passava também a descobrir o outro e a existência de uma linguagem intrínseca do processo do fazer. Os primeiros trabalhos realizados no Clube Infantil de Arte do MASP foram apresentados em 1949. Uma palestra sobre o tema Arte Infantil e Psicologia da Criança completou o evento. Jornais os noticiaram apontando o valor da produção infantil para a psicologia e a arte moderna. E no Diário de São Paulo, então, a gente pode ler em 1949, nesse artigo: a arte infantil é um meio poderoso de expressão das forças criadoras da criança. A quem pode interessar uma exposição de arte infantil? Artista, que pode observar a relação entre a arte infantil e a arte em geral, da primitiva até a moderna. Ao professor, que tipo de orientação ministrará? Ao psicólogo, para constatar o desenvolvimento da personalidade da criança através do desenho. À mãe, ver o resultado do trabalho. Os 60 eloquentes desenhos expostos no Museu de Arte de São Paulo fariam revelações ao público interessado, pais, artistas, educadores, psicólogos, sobre o subconsciente da criança, o qual constitui todo um mundo desconhecido, apenas suspeitado pela maioria, apenas em início de exploração. Todos os recursos da ciência em geral e particularmente da psicologia e da pedagogia também começam em nosso país a voltar-se com atenção para esse problema, o desenho infantil. A arte começa a ser empregada como poderoso instrumento a serviço da educação da criança. E aqui é um depoimento da Maria Amélia de Carvalho, que também era atriz de teatro de bonecos, e ela falando então sobre as experiências dela no clube. Quando menina, a escola de que mais me lembro, com saudades, era daquela que foi a primeira escola de arte e de livre expressão para crianças em São Paulo, do MASP, dirigida por Susana Rodrigues. Não havendo a possibilidade de superarmos o conceito de museu em seu sentido tradicional, optamos por um mecanismo que resultou absolutamente inédito. O espaço de 1.000 metros quadrados posto à disposição no primeiro andar do novo edifício dos Diários Associados foi utilizado pensando mais num centro de atividades culturais do que num museu propriamente dito. E aqui a gente tem, então, a imagem da parte externa do edifício Guilherme Guinle, onde ficava o MASP, em 1947, e esse é o primeiro andar, onde se localizava o museu. Criamos não uma arquitetura prisão, mas uma arquitetura livre, com paredes automáticas, pisos, iluminação e acústica convenientes a um estado agradável. Isso é também uma fala do Bardi. Aqui é a planta do museu, do primeiro andar. O critério que orientou a arquitetura interna do museu restringiu-se a soluções de flexibilidade, à possibilidade de transformação do ambiente, unida à estrita economia dos meios. E aqui é a planta do segundo andar, quando da ampliação do museu. Essa área foi assim dividida. Primeiro, uma pinacoteca, 2, exposições didáticas de história da arte, 3, auditório e 4, exposições periódicas. Acho que muitos de vocês já viram essas imagens, né? E aqui, então, a gente tem a parte da pinacoteca, que era, então, sustentada por esses volumes, esses cilindros, né? Criamos um museu com interiores móveis capazes de conter atividades múltiplas, um novo museu cujo caráter didático dirigia-se a um público variado e rompia com a museologia oitocentista.
Aqui um pouco mais ainda desse suporte que foi criado pela Lina para sustentar as obras da Pinacoteca. Um novo método de apresentar objetos em museus faz-se necessário. Então, por que é que quando um projeto industrial tem que ser apresentado em uma feira, os melhores arquitetos e designers são rapidamente chamados, mas quando uma obra de arte de Orcanha será exposta em um museu, um prego na parede e um pedaço de veludo desbotado é considerado mais que suficiente? Aqui é a exposição didática, que eram imagens da história da arte, reproduções, também nessas estruturas metálicas, assim como próximas à da Pinacoteca. Aqui é um detalhe dessas estruturas, né, de como elas eram montadas, e um desenho da sua montagem. Quase um Atlas Mnemosyne do Aby Warburg. Quase. As mostras didáticas inauguraram uma nova maneira de expor, apresentando, através de fotografias, reproduções e documentos, uma síntese do panorama histórico das artes. Então, aqui é também um detalhe dessa prancha da exposição didática, das reproduções de imagens do museu. Aqui a junção dos dois detalhes, para vocês terem um pouco mais de proximidade dessa forma. E aqui o auditório, que também fazia parte desse primeiro MASP. O cuidado com a vitalidade das formas expositivas, junto à preocupação didática e entendimento do museu como organismo vivo e propulsor de cultura, migraram para a nova sede do MASP em 1968, que ocupava um novo espaço da cidade, que era a Avenida Paulista. O museu agora era suspenso, sustentado por pilares que o permitiam flutuar no espaço. Assim também as pinturas da Pinacoteca assumiram seu espaço. Os cavaletes tubulares, vinculados às formas de exposição do design italiano do período entre guerras, deu lugar a uma base de concreto que sustentava uma base quase invisível e fazia com que essas imagens flutuassem no espaço, assim como o museu. As pinturas suspensas nesse suporte quase invisível assumiam sua presença material, corpos consistentes dotados de histórias, da sua própria história e daquelas construídas pela relação com os seus passantes. As legendas descritivas colocadas na parte de trás não dizem "deves admirar Rembrandt", mas deixam ao espectador a observação livre e o prazer da descoberta. Embora tal relação tenha sido contestada em relatório de 1998, escrito pelo então curador-chefe Luiz Marques, que justificava a remoção dos cavaletes. Sem desprezar tais debates, vale dizer que sim, o modo de exposição configurado pelos cavaletes abre espaço à autonomia do usuário, reivindicada pelo professor Bezerra de Menezes. Os cavaletes, em seu conjunto, abrem-se como floresta de símbolos à espera de quem a atravesse, à espera da potencialização de sentidos ativados e multiplicados no encontro de olhares, nas correspondências estabelecidas, no choque entre os elementos que constituem esta montagem. Segundo Lina, o fim do museu é o de formar uma atmosfera, uma conduta apta a criar no visitante a forma mental adaptada à compreensão da obra de arte. E, nesse sentido, não se faz distinção entre uma obra de arte antiga e uma obra de arte moderna. No mesmo objetivo, a obra de arte não é localizada segundo um critério cronológico, mas apresentada quase propositadamente no sentido de produzir um choque, que desperte reações de curiosidade e investigação. Revisão do tempo, encontro entre tempos, explosão do tempo em constelações de histórias, de sentidos, articuladas em correspondências estabelecidas por passantes enquanto atravessam a floresta.
tempos que se manifestam materialmente nos desgastes, nos resíduos de imagens presentes no avesso das obras. Os cavaletes de cristal nos permitem ver o avesso, a materialidade, o corpo e a história de cada uma daquelas imagens em suspensão. Lina não queria dizer, olha, deves admirar é um Rembrandt, mas sim, olha, deves admirar é uma produção humana, uma manufatura, feita de tempos, espaços, ideias e sensações, feita da ação sensível e inteligível em meio a outras florestas de símbolos. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Engraçado, eu vou trazer uma imagem do MASP também, na verdade do BARD. Quando eu estava vindo para cá, eu vim de ônibus e... Paulista, né? Meio paradinha assim, aí o ônibus parou em frente ao MASP e está lá, que tem... Quer dizer, não sei como é que está, não sei se é uma exposição temporária, mas está o nome do Tiago Honório, que é um artista plástico. E ele foi... Eu conheci o Tiago, a gente era educador junto, de exposição. Ai, que engraçado. E aí eu, enfim, achei, sabe, coincidências, assim. E agora ele está lá expondo, né? Não sei, acho legal. Bom, primeiro eu queria agradecer, eu vi umas pessoas conhecidas que eu não via fazia muito tempo, outras que eu via faz pouco tempo. Eu fiquei pensando no que falar aqui. E aí eu trouxe, na verdade... Bom, primeiro eu queria agradecer de estar aqui. Acho que é bem legal. Eu trabalho com educação em exposições e museus há muito tempo. Eu pesquiso isso há muito tempo. Então, eu pensei em trazer um pouquinho algumas... Não só pesquisas que eu fiz, mas também questões que estão passando pela minha cabeça agora. Ai, deu certo. Então, de onde eu parto? Essa conversa, eu parto de duas pesquisas que eu fiz, uma no mestrado, que é a minha dissertação, e a tese de doutorado também. Também parto da minha vida profissional e pessoal, enfim. E eu ando... Bom, a do doutorado ela está bem recente, é uma pesquisa que eu gosto muito, eu vou até explorar ela um pouquinho mais, mas o mestrado Agora, eu fiz um mestrado quando eu trabalhava como mediadora, como educadora em exposições, e agora, de uns anos para cá, eu estou no outro papel, ou eu estou coordenando, ou eu sou supervisora, ou formadora de educadores, e aí eu queria ter... Eu estou no momento que eu tenho vontade de revisitar essa pesquisa. Então, por isso que eu vou trazer algumas coisas dela, que é para falar mais sobre essa nossa vida aqui, nossa profissão. E aí, nesses 40 minutos que a Letícia vai me dizer quando o tempo, periodicamente, se não me perco, que eu falo demais, eu pensei em falar sobre mediação enquanto conceito mesmo, trazer um pouquinho isso, com autores com os quais eu compartilho, a própria ideia desse conceito, pensar na mediação enquanto proposta de educação, pensar um pouco essa história dessa profissão da gente. Estou falando da gente porque eu acho que todo mundo aqui deve ser educador de museu, alguma coisa assim, ou gosta disso. E contaminações, que eu chego lá. Na verdade, não é necessariamente nessa ordem, mas é um pouco disso tudo que eu vou conversar. Para começar, queria trazer... Quando eu vou fazer pesquisa, não só eu, acho que todo mundo hoje em dia, a gente vai falar de um assunto, a gente faz o quê? A gente joga o assunto no Google, assim, acho que é uma coisa meio automática. Aí eu falei, o que tem de mediação em imagens? Porque eu gosto de imagem, E aí eu falei, eu gosto de trabalhar com imagem, acho divertido, assim. E aí eu joguei mediação no Google, imagens, e aí eu achei essa imagem das pessoas todas felizes, e se cumprimentando, assim. E aí eu falei, tem essa mediação nessa definição, uma coisa meio de advogados, não sei, dessa área do direito, mas aí eu falei, então deixa eu pôr mediação cultural, aí aparece o quê? Aí eu gostei que a primeira imagem que apareceu foi em um museu, assim, falei, nossa. Só que também tem muito essa ideia de conciliação e de um processo de educação bastante feliz.
E daqui a pouco eu volto nesse assunto, porque eu acho que é importante pensar aqui o que essas imagens querem dizer sobre a nossa vida, né, profissional. Assim. Conceitualmente, eu queria trazer um autor aqui, que é o Bernard Arras. Bom, vou ler o que ele fala, mais fácil. Ele diz assim: no domínio cultural e artístico podem se distinguir duas grandes abordagens de mediação. A primeira é diretiva e, em sua forma mais pobre, fornece só um sistema interpretativo, impondo um único tipo de compreensão do objeto cultural. Em sua forma mais rica, produz sistemas interpretativos que tentam se articular ou não e trabalhar conjuntamente. Essa é a primeira abordagem da mediação, que o Darras fala que é uma abordagem mais diretiva. E aí, assim, já chama para pensar assim, a gente está falando da gente, seres humanos, que fazem mediação em exposições. Mas a própria exposição, ela é uma mediação. Se você pensar que é a ideia de um curador, ou enfim, de um pesquisador que colocou a sua ideia em objetos, ou em imagens, tal. O texto de parede é uma mediação, a legenda é uma mediação, né? E são mediações, esses instrumentos de mediação, que não são as pessoas, elas são bastante diretivas. Você quer saber o nome da pintura, você vai lá, o nome está lá, não tem outro, é aquele que está lá. A gente, enquanto educador, quem nunca ligou o piloto automático e fez uma visita bem explicativa? Assim, é uma mediação? É, mas ela é desse tipo. Né? Não é com essa que eu concordo, embora já tenha feito. Né? Aquele dia que você não está bem, você faz. Ou essa outra forma, que ele fala mais rica, dos sistemas interpretativos, foi engraçado. Quando eu estava fazendo doutorado, eu fiz uma parte da minha pesquisa, eu tive bolsa de doutorado, sanduíche, e eu fui para Londres, eu pesquisei lá, e eu acompanhei algumas visitas. Na verdade, a minha pesquisa foi no Museu de Londres, mas eu acompanhei uma visita na National Portrait Gallery. E foi só uma, assim, não me deixaram ver mais nenhuma. Mas eu não falei nada, eu juro, assim, só fiquei olhando, mas não quiseram, né? Ok. Aí, a mediadora, ela era muito perguntadora, assim, sabe? Pedagogia da pergunta. O que vocês estão vendo? Ela tinha um roteiro, era muito boa a visita, só que, assim, quando ela fazia as perguntas, né, o que você está vendo, esse retrato, né? Aí as pessoas falavam, né, respondiam, era um grupo de estudantes, um grupo de escola. E aí eles falavam coisas muito legais, mas ela só ouvia aquelas respostas que ajudavam no roteiro no discurso que ela queria dizer, né? As respostas que fugiam do discurso dela, ainda que não fosse discursiva, entende o que eu quero dizer? Ela fingia que não ouvia. Nossa, uma pessoa falou, eu perguntei laranja, abacate, mexerica, a pessoa falou repolho, eu fingi que não ouvi, né? Então, assim, também, quem nunca? Já fiz isso. Né? Mas é nesse sentido de pensar que isso é um tipo de mediação diretiva. Assim, né? Acho que é sempre uma reflexão. Aí, uma segunda abordagem que o Darras vai trazer, que é essa mediação que é construtivista, que por diversos meios interrogativos, problemáticos, práticos e interativos, ela contribui para o surgimento da construção de um ou vários processos interpretativos pelo destinatário da mediação. Eu concordo muito com esse tipo de abordagem. Quando eu falo assim, quem nunca fez uma visita explicativa, sabe? A gente faz por vários motivos, inclusive às vezes até porque o visitante quer. A gente trabalha com isso, chega um grupo, quem atende? VIP. A VIP quer que você explica, aí você até tenta conversar, às vezes ele às vezes conversa, às vezes não, e ok, assim, também, a gente também não pode sofrer. Agora, acho que tem uma coisa de parar e pensar sobre que trabalho é esse, e é nesse sentido que toda vez que eu penso sobre esse trabalho, eu concordo muito com esse tipo de abordagem, né? Essa mediação que é construtivista, enfim, que é dialogada, que é uma conversa, e esse destinatário está entre aspas, e são aspas dele mesmo, que tem até, eu vou até fazer, vou ter que soltar o microfone. Então, o sinal em libras, que eu tenho um educador surdo agora, estou aprendendo várias coisas. O sinal em libras para mediação é assim, ó. Que você pega, né? Você tira a informação daqui e pega dali, né? Então, o mediador está entre a obra e o público. E esse destinatário, entre aspas, para mim,
estava até conversando com esse meu mediador que é surdo, que é o Bruno, eu falei, esse sinal tem que mudar, né? Porque mediação não é ponte. A gente não está aqui para levar e trazer informações entre a obra e o público. A gente também tem que mediar as nossas angústias, os nossos desejos, em que instituição que está essa obra, porque é diferente uma obra tá no MASP, tá, sei lá, no Museu do Ipiranga, tá numa exposição temporária, tá no meio da rua. Pode ser a mesma obra, dependendo de onde ela está, é outra história, né? Então, isso também faz parte da mediação. Então, isso pensando conceitualmente, a primeira coisa, assim, que a ideia de ponte, eu acho que não, assim, discordo. E por isso que eu acho legal pensar esse destinatário da mediação, entre aspas. Muitas vezes eu acho que a gente, enquanto mediador, é quem mais sofre a mediação, assim, né? No fim, as pessoas mais transformadas no final de uma exposição são os próprios mediadores, não são os visitantes. Bom, penso eu, né? Para trazer um pouquinho dessa história, dessa profissão ainda, pensando nisso, uma imagenzinha do MASP também. Mas só para trazer a fala do Bard, está aqui esses são os monitores, chamados monitores naquela época, do MASP, que é legal pensar que por que o MASP está aqui, né? Tem a questão do Clube de Arte Infantil, mas não é essa. Quando eu fiz o mestrado, eu queria achar qual foi a primeira instituição de arte em São Paulo que teve o serviço educativo para atendimento do público. E assim, dentro da minha pesquisa, que foi bem breve, o MASP foi o primeiro, né? E enquanto estava montando a exposição no prédio da 7 de Abril, também estavam sendo formados esses mediadores, né, chamados monitores. Eu coloquei em preto embaixo, porque não dá para ler em cima. Tá lá. Artistas, arquitetos e desenhistas assistem às aulas do diretor do Museu de Arte de São Paulo. Dentre eles sairão os orientadores do povo, dentro de milhares de anos de história da arte. Então, assim, é interessante pensar. Eu fiz essa pesquisa do mestrado falando que profissão é essa nossa, né? O que significa ser mediador, ou educador de museu, enfim? O que é isso? O que isso quer dizer? E aí, acho que é bem emblemático ele começar essa frase, que é uma chamada ali da fotografia que saiu numa revista, na Revista Cruzeiro. Eles são artistas, arquitetos, desenhistas. Ninguém está falando que eles são educadores, sabe, assim? Porque a gente sabe que existe esse status de que ou artista ou educador, né? Então, enfim, uma coisa para pensar. E a outra questão é que é uma pesquisa que eu não aprofundei, não sei se a Rita esbarrou nisso, depois que eu fiz esse levantamento, eu fiquei com uma coisa pensando assim, eu falei, mas espera aí, esses sujeitos eles iam atender na exposição ou na exposição didática, com reproduções? Eu fiquei com isso para mim não ficou claro, e isso quer dizer alguma coisa, sabe? Porque tem essa coisa do Bard, né, esse discurso, orientadores do povo, ia ter um dia que o MASP ia ficar aberto à noite para receber os trabalhadores, nessa matéria dessa Revista Cruzeiro fala isso, os trabalhadores da fábrica, né, então, pensando na época. Então, será que esses trabalhadores podiam ir ver as obras nos cavaletes ou eles iam ver as reproduções assim? Não sei, eu não sei, né? Isso é uma coisa que vale uma investigação. E aí essa foto que eu acho divertidíssima, assim, né? A luz do saber emanando da obra, um Bard lá no meio, assim, fazendo essa formação dessa equipe, né? Tá. E além trazer quem é os primeiros mediadores culturais de museus de arte em São Paulo, eu também quis saber. Não vou pular isso não precisa. Eu quis saber o que é mediação para os mediadores que estavam trabalhando naquela época que eu fiz essa pesquisa. A pesquisa de campo eu fiz em 2006, né? E eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no slide da minha defesa, porque eu fiquei pensando por que eu coloquei em vermelho naquela época, hoje eu acho que eu não colocaria. Vermelho, assim, porque eu estava querendo dizer, discordo completamente de que isso é mediação, mas hoje eu já mudei de opinião, mas acho divertido pensar como a gente transforma o pensamento na pesquisa, né? Então, eles diziam, as palavras que apareciam, né, eram
Na época que eu fiz a pesquisa, existiam na cidade de São Paulo, trabalhando em exposições e museus de arte. Eu não contei o SESC na época, porque o SESC hoje em dia ele já mudou bastante, mas naquela época ele era bem lugar de recreação. Hoje ainda é, só que está tendo algumas mudanças, enfim. Mas nessa época ele não entrou. Dessas 300 pessoas, 100 pessoas responderam meu questionário. E aí 20 vezes aparece que mediação é diálogo, é questionamento, é reflexão. E algumas vezes aparece ampliação do conteúdo, discurso e ponte para transmitir. Que eu falei, não, isso não é mediação. Por isso que eu botei em vermelho. Mas hoje eu falo assim, mas é daquele tipo lá, sabe? É mediação explicativa. Né, o que é mediação também, que aparecia bastante, é estimular, construir, despertar, trocar e provocar. Sim, isso é mediação. Passar o conteúdo, aproximar e facilitar, também é. Mas é uma com a qual eu não concordo, que tem que ser o nosso trabalho, né? Ou a construção de conhecimento, enfim, dentro da educação. Aqui. Aí, para pensar nesse conceito, um texto da professora Regiane Coutinho, que diz que a mediação pode potencializar o processo de interpretação, seja no momento da ampliação, quando o mediador alimenta o leitor com novas informações, seja na articulação dessas informações, quando o mediador instiga o leitor com questões que provocam reações. E aí, eu queria lembrar dessas imagens aqui, ó, da felicidade da conciliação e da felicidade da construção do conhecimento. E aí eu fiquei pensando muito na ideia de... E o sofrer, sabe, do Dewey, né? Não sofrer de, sofrer, mas o sofrer, assim, daquilo que nos afeta, né? A experiência estética como algo que nos causa, que nos afeta de alguma forma. A gente sofre com isso, né? Nossa subjetividade, ela sofre algum tipo de coisa, quando a gente está falando de construção de conhecimento. Ou ainda, a ideia do dissenso. Aí eu trouxe uma imagem que eu queria falar dela. Pera. Estava eu fazendo a minha pesquisa, minha primeira visita no Museu Britânico, e eu estava com a minha filha. Ela tinha 9 anos na época. Minha filha é uma parceira. Aí a gente estava... O que criança quer ver no museu? Múmia, né? E dinossauro. Dinossauro ela já tinha visto, a gente já tinha ido no Museu de História Natural. Vamos procurar as múmias, né? Vamos lá. Mãe é mãe, né? E aí, onde que eu fui? Eu fui na África, né? Só que aí, quando eu cheguei lá, eu não vi múmia. Lógico, porque o Egito não está na África, né? Segundo a história, tirou o Egito da África. Então, tinha uma parte só... A gente não foi para a África, porque eu fui meio ingênua. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu vi isso. Essa exposição... Aí foi ali que eu comecei a perceber que, apesar do Museu Britânico não ter sido objeto da minha pesquisa, ele entrou também na minha pesquisa, porque eu não conseguia acessar o educativo de lá, então eu fiz uma pesquisa como visitante que observa, sabe? Assim, e essa exposição, ela bom, museu, não sei quem já foi para lá, mas assim, esses grandes museus nacionais, né, o Museu Britânico, o Louvre e tal, eles são os museus do imperialismo, né? Você chega lá, olha tudo que conquistamos pelo mundo. E tá lá os objetos. Inclusive no Museu Britânico, a primeira sala que você entra é a sala do Iluminismo, assim, que se você entrar para a direita, e tem um pouquinho de cada coisa do mundo, assim, sabe? É o acervo que começou a ser constituído no século XVIII, enfim, do Império Britânico. E aí, nessas vitrines, são esses objetos. Só que o curador dessa área de África, ele fez uma coisa que, para mim, foi incrível. Ele separou por temas. A sala não é muito grande, essa parte. Quer dizer, tem uma extensão para cá, uma para lá, mas não é a sala maior que tem lá. Ele colocou esses objetos separados por tema, e aí ele, a partir de uma exposição temporária que teve lá de artistas africanos contemporâneos, ele fez um diálogo entre esse acervo do Império e essa África contemporânea. Essa árvore da vida aí, dá para ver do que ela é feita? Restos de armas, né? São artistas, são 4 artistas moçambicanos. Está aqui o nome deles, ó. Ai, gente. Kester, né? Kester, Hilário
Obrigada. Nhantugueja, Fiel dos Santos e Adelino Serafim. Né? Eles são moçambicanos, essa obra é de 2004. E são, porque quando acabou a Guerra Civil em Moçambique, teve uma campanha do desarmamento. No caso dessa campanha, era troque suas armas por ferramentas. E eles, acho que até a igreja patrocinou não, né? Apoiou essa campanha. Enfim, era uma coisa ligada um pouco à questão da igreja. Mas os artistas, eles recolheram essas armas, usaram as carcaças e produziram vários objetos. Esse é um, tinha outros assim. É que essa árvore, ela é muito, para mim, ela foi muito impressionante assim. Não só a obra, mas a leitura que eu fiz dessa exposição, né? Porque você tem todos os objetos do império, do imperialismo mesmo, que remete a essa partilha da África, essa colonização da África já na contemporaneidade, né? Assim, das independências. Eu era criança quando eu me lembro das guerras de independência, né? Da África, passava na TV até, né? Esse tipo de notícia. Então, por que esses países, quando conseguem as independências, depois entram em guerra civil? Tudo isso tem a ver com essa conquista, né, europeia em cima da África, e, de repente, você tem os objetos da conquista e depois essas armas que foram usadas na libertação, e aí elas voltam em forma de carcaça e viram um objeto de arte. Bom, enfim, eu tive uma epifanias ali. E aí eu fiquei pensando nisso do dissenso. Né? Essa é uma exposição que, em mim, é o que eu falei, minha leitura. Né? Minha filha estava cansada, não viu o mundo, ela sentou num banco e ficou lá. Enfim, mas para mim, isso foi muito marcante. E, assim, outras exposições eu cheguei a ver que causam esse dissenso e essa... A exposição por si só, como a exposição, falei no começo, ela também é mediação, ela por si só, ela pode ser potente de dissenso e de trazer reflexões, né? E o dissenso, o que eu estou chamando de dissenso? É a partir do Jacques Rancière, né? Que ele quer dizer, o dissenso, uma organização do sensível, na qual não há realidade oculta sob as aparências, nem regime único de apresentação e interpretação do dado que imponha a todos sua evidência, né? Então, se a gente vai fazer uma mediação diretiva, a gente não vai causar dissenso, né? Porque a mediação diretiva é aquela que vai impor uma única visão. A gente está falando de não fazer isso. Quer dizer, eu estou falando, né? Não sei vocês. Porque o dissenso, de uma forma ou de outra, ele vai acontecer. Essas imagens, assim, eu acho incríveis mesmo, porque é isso, elas são... Entendeu? A obra em si do Brecheret, ela provocou algum dissenso em algum momento, são dois momentos diferentes. Eu conheci uma restauradora do DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, que ela falou que com o tempo vai sumir, né? Porque, na verdade, essa escultura do Brecheret, ela vive sofrendo intervenção, e para restaurar tem que ir raspando ali, né? E aí vai raspando, e ela vai sumir. Assim. Mas é legal de pensar assim, que isso e aí, né? Que é essa intervenção nessa obra, né? Assim, acho que o dissenso vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu acho que a gente não tem um controle sobre isso mesmo. E aí, para pensar nessa mediação, que ela não é diretiva, que é uma mediação que promove o dissenso para a construção de algum conhecimento, e pensar onde que isso contamina, ou pensar nas contaminações possíveis disso, aí a minha pesquisa de doutorado, eu escrevi como se fosse uma mediação, né? Eu acho que isso é a primeira contaminação mais forte assim que deu em mim. Na verdade, escrevendo isso como se fosse uma mediação, eu percebi que eu sou mediadora em muitas instâncias da minha vida, não só no museu, assim, bem, muita pessoa louca, né? Só fica pensando nisso, aí descobre que... Então, eu fiz essa pesquisa. Essa foto é uma foto do Museu Paulista. Quando eu fiz a minha pesquisa de campo, foi em 2012. Ele não estava fechado ainda para a reforma. E essa foto eu tirei enquanto eu estava esperando, que eu acompanhei visita. A Denise está aqui, ela super apoiou a minha pesquisa. E eu pude ficar 6 meses lá acompanhando visitas e tudo mais.
eu estava esperando um grupo junto com o mediador e era uma mãe, um filho, sei lá, um adulto, uma criança, sentado e olhando para fora, assim, né? Eu falei, vou tirar essa foto, que eu achei assim, que é isso, né? O que o museu faz com a gente, ou que a ação educativa pode fazer dentro do museu, que leva tudo isso para fora do museu, né? Assim, acho que pensar que a construção do conhecimento, para que serve conteúdo? Serve para a gente pensar sobre a vida, né? Porque se é só para ficar pensando o valor de X, né? Não sei. Conteúdo tem que, se não for para pensar na vida, não sei para que serve. Então, eu fiz essa pesquisa. Falei, né? A tese ela é escrita como se fosse uma mediação e ela tem 3 capítulos que eu chamei de 3 salas de museus, né? Eu sou a mediadora. Na primeira eu trago esses conceitos de que é museu de história e não museu histórico, que é uma discussão que eu faço, né? Que é um museu que conta uma história. Os museus nacionais dentro dessa ideia de museu de história, a relação entre imagem e história, porque eu consegui fazer no doutorado uma coisa que eu sempre quis, que minha graduação é em história, né? Eu sempre quis trabalhar com museus, imagens, história e educação. Aí eu consegui, foi legal. E aí eu trabalho com a relação entre imagem e história, pensar o tempo, né? A imagem para ver o tempo, os professores que vão lá com os alunos no Museu Paulista, o que eles querem ver? A história do Brasil, que não é. E aí, assim, é bem divertido, assim, de pensar o que é. Teve até um questionário, um professor falou, a gente veio aqui ver a história na prática, né? Eu falei, oi? Assim, como que a história acontece o tempo todo, né? O que é vir ver a história na prática? Mas, enfim. Né? Então, pensar nos museus nacionais, a ideia de representação e visualidade contra a visualidade. Isso é um conceito importante. Aí, a segunda sala da minha tese, ela fala dessas... da ideia do museu como espaço de educação. Então, deixa eu ver se aqui, isso. Aqui, não, essa senhorinha aqui. A ideia do... ela é do Museu Britânico, essa pessoa é incrível. Tá vendo que ela tem uma anteninha na mão? É aquelas... professora que aponta assim a varetinha e ela gente, ela parecia que tinha saído de um portal assim de sei lá de que época assim. Ela é uma mediadora da Galeria do Paternon, que é um lugar muito incrível e muito chocante, que você fica, eu fiquei assim entre eu achei incrível e também fiquei chocada, porque não sobrou nada na Grécia. Está tudo no Museu Britânico. Então eu fiquei, meu Deus, está tudo lá. O Paternon inteiro está lá. Loucura. Só ficou as coluninhas lá. Na Grécia deve ter ficado. Porque, enfim. E ela fica, né? E o tempo todo ela está sempre assim, de costa para a obra, apontando com a anteninha e explicando. Ela é bem a professora aquela das lições de coisas, sabe? Vamos olhar o objeto para aprender a história. E ela vai contando tudo que ela sabe. Em nenhum momento ela questiona se aquilo realmente devia estar lá. E não é nem para abrir essa discussão de as obras deviam voltar para onde elas estavam, deviam voltar para a Grécia. Não é isso. Elas estão lá, isso já faz parte da história desses objetos, né? Não sei se eu tenho que voltar ou não voltar. Não é essa a questão, mas a questão é não levantar essa questão, entendeu? Como que a pessoa não fala isso? É super normal aquilo tudo tá lá, sabe? Não é, né? Eu fiquei, não sei. Mas a visita dela é muito... Aprendi um monte também sobre essas... Mas é bem explicativa. Essa visita, eu adoro essa imagem, tá todo mundo olhando ali para uma pintura que tem ali, quando você sobe a escada, né, do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, para quem não conhece o Museu Paulista como Museu do Ipiranga. Essa visita foi muito interessante, esse mediador era ele dialogava bastante, aí essa hora foi a hora que um menino falou assim, um guri ali do meio, ele falou assim, mas como pode? Porque ali, bom, acho que todo mundo já foi no Museu do Ipiranga alguma vez, mas tem muita... eu acompanhei as visitas na exposição que o Toné criou em 22, e o Toné foi o sujeito que escreveu sobre os bandeirantes e tal. Então tem os olhos, né, dos bandeirantes, ciclo de caça ao ouro, do diamante e tal, e tem lá um ciclo de caça ao índio. Aí o menino virou e falou assim, gente, mas aquilo está errado, né? Todo mundo olhou. Aí eu tirei a foto, porque foi muito legal isso. E aí, assim, aí eles conversaram sobre isso, né? Mas é isso. O que faz
o mediador, numa exposição que em si é linear. Quando o Toné criou essa exposição, penso eu, em nenhum momento ele estava pensando, não, vamos criar um dissenso, fazer as pessoas pensarem de que, nossa, esses paulistas escravizaram os índios, ou não há representação dos negros africanos no museu. Em nenhum momento ele pensou sobre isso. Ele quis contar uma história com imagens. Ele contou, e contou super bem até. Mas, porque perdurou no tempo, inclusive. Eu aprendi sobre isso na escola, e muitos de nós aqui. Agora, quem que faz o dissenso quando a exposição não faz? É o mediador, né? E aí, essa escola foi uma escola que eu voltei para ver o que tinha sobrado da visita. E o que mais sobrou, sobrado assim, né? O que eles lembravam, né? O que eles mais lembravam foi desse momento, esse momento em que a visita tinha terminado, o mediador ficou ali no salão e a moçada ficou olhando as vitrines e começaram a conversar. Nossa, porque tem fio de cabelo lá, né, umas mechas e tal. Isso chama atenção. E aí eles conversaram muito com o mediador nessa hora e eles lembravam de tudo, assim, de tudo. Não que eles tinham que ter lembrado das coisas, mas assim, foi muito marcante, é isso que eu quero dizer. E aí, a terceira sala da minha tese fala desses conceitos, do dissenso, da contravisualidade, do sintoma rasgador e da pedagogia do evento, do Dennis Atkinson. Enfim, desses autores. Eu estou correndo aqui porque acho que está acabando o tempo. Tá. Então, isso, no final, né, eu acabo falando sobre isso. Eu crio uma visita imaginada. Eu trabalho em 3 tempos. Eu trabalho com a ideia que o Toné teve na hora de montar a exposição, com o que os mediadores faziam na visita, e uma visita imaginada, assim, né? O que eu faria, eu enquanto mediadora desse lugar, né? Assim, como imaginar, um exercício de imaginação mesmo, né? Eu fiz essa última parte, porque é isso, quando você não está numa exposição que por si só provoca o dissenso, mas que mais cedo ou mais tarde ela vai provocar, porque o pessoal que chega lá hoje para ver essa exposição, eles não são da minha geração, eles já são uma geração que a revisão historiográfica chegou no livro didático, chegou na escola, e aí eles vão questionar, sim, quem é esse bandeirante, vão até começar essa coisa do herói é vilão, né? Que não é isso, a discussão é outra. Mas eles têm essa revisão na vida e da escola, inclusive. E quem que então vai mediar isso ou mesmo provocar esse dissenso? É o mediador, né? Quando a exposição não tem esse objetivo, digamos assim. E acho que era isso que eu tinha que falar. Só imagens aqui. Uma outra contaminação, que foi a formação dos mediadores da Bienal, que eu estou lá agora, e aí só trouxe umas imagens, quando que eu, enquanto supervisora e formadora, também sou mediadora de mediadores, né? Eu atuei na formação, enfim, e eu me vejo, mesmo não sendo mediadora da exposição, eu me vejo como mediadora no processo de formação desses sujeitos. E chega a isso. Tá bom. Obrigada. Está aberto, então, as perguntas. Antes de vocês perguntarem, é legal falar o nome, instituição, ser estudante, enfim, ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Boa tarde. Eu me chamo Piero, sou educador do Museu da Diversidade Sexual. Tenho uma pergunta para a Ruth, referente àquela sala suja que foi criada para as crianças trabalharem. E foi feito um clube, né? Na época, o MASP ainda era na 7 de abril ali, né? Que acho que era até o prédio, acho que era da família Matarazzo, né? E eu queria saber, assim, esse clube foi formado por crianças da onde? Se de uma escola próxima, dos arredores, ou se eles tiveram uma ideia de pegar crianças da periferia e trazer? Não sei se você tem essa informação. Obrigado. Obrigada pela pergunta, viu? Então, essa pergunta ela é importante e ela já foi feita mesmo justamente pela importância que ela tem, porque era um público muito específico mesmo. A Suzana Rodrigues ela tinha trabalhos que extrapolavam ali o MASP com crianças. Então, ela trabalhava com crianças de orfanatos, ela trabalhava
em hospitais, levando pequenos teatrinhos de boneco, também material de pintura, chamava brinquedoterapia, inclusive, essa ação, que estava, inclusive, no planejamento dela, que ela apresentou para o MASP, né? Mas as crianças que frequentavam o clube infantil do MASP, elas eram mais crianças que eram filhas de artistas, intelectuais. Então, era esse público e tinha essa especificidade. Embora a Suzana tivesse outros tipos de trabalho também, com outras crianças de outros lugares, né? É isso. E a Sala Suja, só para complementar, ela é, na verdade, uma ideia importada, porque ela é uma ação que foi criada no pós-guerra, justamente numa espécie de tratamento das crianças que, enfim, sofreram, né, essa tragédia, enfim. Então, era uma ação praticada na Europa pós-guerra, mas que chega no Brasil e que, segundo o relato da Suzana, também era realizado ali e também em alguns artigos de jornal da época de um jornalista chamado Ipiababa Martins. Ele falava dessa sala e falava dessa reprodução, vamos dizer, né, dessa ação no clube infantil. Obrigada. Oi, gente. Eu sou o Miguel. Eu sou do Museu da Cidade, mais especificamente no Centro de Memória do Circo. Sou mediador lá, educador. Eu queria perguntar, não é bem perguntar, é pedir para vocês comentarem, acho que isso vale para as duas. Só que, na última fala agora, a Valéria falou do museu como construtor, né, de uma narrativa. E falou dessa questão da linearidade e botou o educador, né, o educativo, como um dos pontos para ser como é que é? Dispersivo, não? Provocar dissenso. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da instituição, dela assumir isso, esse papel, assim, assumir assim, o educador, o educativo, ele tem esse papel ou não? Vamos contar essa história do Bandeirante. Posso falar? Então, não sei se eu posso falar tudo que eu penso. Assim, eu já fui supervisora no Museu da Cidade, vou dar um exemplo. O Museu da Cidade tem o Sítio da Ressaca. Quando eu fui supervisora lá, do museu, não tinha tantas casas, a Memória do Circo nem estava lá, e eu tinha uma dupla de mediadores no Sítio da Ressaca, e tinha uma exposição lá que estava há muito tempo, assim, sabe, exposição de eterna duração, e mas era muito difícil. Porque o Sítio da Ressaca, ele tá, para quem não conhece, ele está num espaço que tem um parque, tem uma biblioteca que é um acervo muito importante de livros, enfim, de pesquisas e bibliografia que fala sobre as questões afro-brasileiras e história africana, cultura africana e tal. E tem vários mitos e lendas urbanas em torno daquele lugar, que ali tinha um quilombo, que ali, enfim. Uma coisa que a gente fazia, por exemplo, era pensar como que essas lendas urbanas, né, esses mitos, entravam dentro da casa, né? Então, eu lembro que os mediadores saíram entrevistando pessoas no bairro e tal. Eu trabalhei no Museu da Cidade, por exemplo, a prefeitura era bem mais difícil, era do Kassab, tinha FDE, era complicadíssimo. E a gente organizou umas ações em várias casas. No Sítio da Ressaca, uma das propostas, assim, organizamos uns encontros de professores, e essa dupla que estava lá propôs cobrir a exposição com craft, papel craft. Porque a exposição eram painéis. E falava do Luiz Gama, e já estava lá há muito tempo. Tipo assim, muito tempo. E aí eles cobriram papel craft. Eles perguntaram para mim, ok? Aí se eu fosse perguntar para a prefeitura falou não. Aí eu falei, ok. Não avisei ninguém.
teve encontro, foi um sucesso, porque ficou em evidência a casa e tal. Eu tenho uma amiga, Amanda Cuesta, não sei se conhece. A gente fala muito sobre isso, ela fala que a gente é parceiro no crime, assim, né? Porque tem coisas que você vai pedir para a instituição, é um não, assim. Então a gente sabe que não vai prejudicar, que não vai estragar, que não vai depredar, que vamos fazer, vamos, a gente experimenta e vê o que acontece, né? E depois não põe as fotos no Facebook, porque cabeças podem rolar. Mas eu acho que tem assim, quando você não pode fazer isso, quando a instituição não te dá essa liberdade, digamos assim, essa autonomia, existem outras formas de provocar dissenso. Eu acho que é aí que está acho que é aí que está assim, a parte mais legal de trabalhar com mediação e pensar a educação como mediação. Eu tenho uma exposição que ela não provoca, ela é só uma história linear ou uma exposição de arte bem, tipo os medalhões, né, bem consagrada e tal. O que eu posso fazer na ação ou eu penso muito na mediação como um espaço de criação. A ação da mediação, a ação educativa, ela é criadora, tanto quanto o artista, né? Então, eu acho que a gente pode chegar a alguns extremos de... Eles fizeram mais do que cobrir a exposição, mas eu não vou falar aqui. Mas, enfim, quem era professor e participou desse encontro sabe. Eles fizeram outras coisas, né? E, assim, você pode chegar a alguns extremos de intervir mesmo numa obra né? E propor um dissenso, enfim. Ou você pode fazer isso só numa ação, né? Vamos andar na exposição com os olhos fechados. Tem um mediador que faz isso lá na Bienal. Quando viram, o pessoal tudo ficou de cabelo em pé. Eu estava achando incrível. Mas ele faz de um jeito organizado, tem proposta, tem projeto, né? Ele tem uma proposta, não é só venda aos olhos das pessoas. Então, se você tem uma proposta e tem um porquê fazer tal ação, às vezes você não precisa nem chegar ao ponto de intervir, sabe? Vou cobrir os quadros. Não precisa, tampa os olhos das pessoas, né? Mas é nesse sentido que é pensar nessas propostas. Não, nem sempre a instituição dá suporte, mas às vezes eu acho que ela dá fechando um pouco os olhos para o que o educativo faz. A gente tem que aproveitar as brechas, às vezes, dependendo da instituição, sabe? Mesmo escola. Eu dou aula na educação básica, eu dou aula de história, que já não é assim. Quando eu vou dar aula de arte, então, que ninguém nem liga, eu dou aula no EJA, assim, que ninguém nem está nem aí, é aí que você encontra as brechas, não tem ninguém para te controlar, então você pode fazer outras coisas, né? Então, dependendo da instituição que você está, não sei como está o Museu da Cidade agora, eu até fui lá uma vez, outro dia, fazer uma fala. Vocês estavam lá? Eu lembro de alguns ali. Mas eu acho que assim, é encontrar as brechas mesmo, quando a instituição não dá o suporte, né? Porque também é muito complicado, às vezes, mesmo quando eu falo assim que eu viro parceira no crime, assim, mas eu sei que tem horas que pode ser que dê ruim, né? Tipo, deu ruim, não pode andar com o olho fechado, né? Mas, enfim, é complicado, não é? Tem instituições e instituições, né? Algumas dão mais apoio para o educativo, outras não dão nenhum. E aí, no que não dá nenhum, mas também não perturba, aí você consegue encontrar... Nossa, eu podia falar isso, gente? Eu falo as coisas, depois eu penso... Que a Brigitte Jones encosta aqui, assim, eu saio falando tudo que penso, né? Não posso, não. Mas é pensar nisso, assim. Quais são as brechas, eu acho, para trabalhar a educação? Não sei. O que você acha? Fala alguma coisa. Não sei, respondi. Deu para... Bom, olá, eu sou o Thiago, eu coordeno o educativo no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba e queria desdobrar um pouco em relação à fala da Valéria, sobre, você comenta na sua pesquisa o histórico, né, do reconhecimento também do mediador, pelo menos desdobrando para essa ideia do reconhecimento como profissão, como, enfim, atuação, mas o que você pode comentar no sentido do contexto, né, e é também um pouco da minha demanda, eu fui muito mediador e agora procurando coordenar, essa instituição, então entender o espaço do museu reconhecido como espaço de educação, diferente de um espaço de entretenimento ou de espetáculo,
que geralmente está justificado em alguma forma num projeto, na questão de patrocínio, o educativo está lá, existe um projeto, nas missões do museu, a educação está sempre preemente, mas que tipo de reconhecimento existe que seja de uma forma efetiva, não necessariamente justificando esses desdobramentos que eu comentei. O que você pode comentar um pouquinho disso? Assim, quando você pega o museu moderno, né, desde o educativo sempre foi uma função e agora, na atualidade, ele é contrapartida, né? Então, assim, justifica-se investimentos a partir de um trabalho educativo e, às vezes, mais do que do trabalho em si, mas de quantas pessoas o museu vai receber. Isso acontece, né? É assim. Pensar. A ideia do... Então, é o que eu acho. Tem instituições e instituições. Algumas, elas entendem, sim, o trabalho educativo como uma função, sim, do museu e apoiam essa produção do educativo. Então, assim, quando a gente olha historicamente, mesmo, sei lá, desde o século XVIII, os grandes museus nacionais que surgiram, existia a ideia de... não usava a palavra educação, usava a palavra instrução, né? Instrução para quê? Instrução do cidadão, daqueles estados nacionais que estavam sendo criados, tanto que é o Louvre, o Museu Britânico, enfim, que são os grandes museus nacionais que abertos ao público para instrução do cidadão daquela nação que surgiu, né? A escola é um lugar, o museu é outro, são os dois lugares de instrução. A gente não usa mais a palavra instrução, a gente fala em educação. E aí, sempre vai depender da instituição. Assim, o que eu penso se somos contrapartida, e somos, que justificam projetos e verbas, eu penso sempre por esse caminho. Bom, o que podemos fazer, então, né? Porque existe muito um lugar, e eu percebo... Agora que eu também sou supervisão, coordenação, existe muito um lugar dos mediadores que reclamam muito o fato de não querer ser contrapartida. Eu, sei lá, tenho que usar o símbolo do patrocinador na camiseta porque... Sabe? Mas a verba vem daí. E aí, o que eu faço? A questão não é essa, a questão é o que eu faço uma vez que... Essa é a situação, isso está dado, né? É estrutural, assim. E o museu é, sim, um lugar de educação, mas ele também é, sim, um lugar de entretenimento. Eu acho que quando a gente começa enquanto educador, né, mediador, parar de ficar tão preocupado com o que a exposição quer dizer, qual é o conteúdo, e ouvir, né? Eu acho que mediação, eu não usei essa palavra, mas mediação é uma coisa muito da escuta, né? Então, o que essas pessoas vieram fazer ali? Elas vieram correr, pular e brincar? Não, peraí, também não é o lugar ali, ok? Não dá para fazer isso. Mas, e aí, o que a gente pode fazer então? Então, eu quero fazer uma coisa, vocês querem fazer outra, vamos achar o meio termo? E essa escuta, e essa conversa, e aí, sabe, potencializar alguma construção de algum conhecimento nas brechas e entendendo, sim, a gente é contrapartida, muitas vezes de verba, e há instituições que apoiam o trabalho educativo e há instituições que apoiam, mas... A Mostra do Redescobrimento, quando abriu, por exemplo, eu só atendia grupo de escola de manhã, que era fechado para o público, porque parecia que as crianças de grupo escolar tinham alguma doença contagiosa que não podiam encostar nas pessoas, nos visitantes, sabe? Então, nos visitantes, né, que não eram grupo escolar. Então, assim, isso foi em 2000. Faz tempo? Não, gente, 16 anos não era muito tempo. Então, assim, é muito parecido quando eu fui pesquisar o Museu Paulista e tem várias fotos do museu que está o Toné sozinho. o museu vazio, assim. Eu e o meu museu, né, assim, não... Existem essas coisas de pensar o que a instituição quer e o que a gente quer enquanto educativo. Combina, não combina? Onde que dá para achar um meio termo? Não dá? Onde que eu encontro as brechas? Ou às vezes dá, né? Às vezes basta conversar. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso. Eu acho que
historicamente é isso. A gente existe desde quando o museu existe. No Museu Moderno, pensando nisso, né? Do 18 para cá. Sim, a gente existe desde então. E aí, mesmo que, tipo, 2 séculos, 3 séculos, ainda tem instituição que pensa como no século XVIII, mas a gente pode conversar e tentar... A Valquíria Prates que fala isso, né? Que as pessoas, às vezes, que mais precisam de trabalho educativo são os administradores dos museus, assim, mas... porque é pensar isso, né? Onde que a gente consegue encontrar os caminhos de conversa. E não é de consenso. Às vezes precisa, mas às vezes não é o consenso o lugar. Às vezes é o dissenso, e todo mundo aceitar que o dissenso também é legal. Posso pensar uma coisa, você outra, e tudo bem? Tudo bem, ué. Né? Mas não, às vezes parece que todo mundo tem que chegar num acordo. E às vezes precisa, né? Depende da situação. Né? Não sei, eu acho. Não sei se eu respondi sua pergunta, viajei muito. Mas é isso. Eu sou o Benja, eu sou estudante de arquitetura. E eu queria perguntar para a Valéria, para falar um pouquinho mais sobre como está sendo a orientação dos mediadores da Bienal agora. Sobre quais estão sendo as orientações para os mediadores da Bienal agora. As minhas orientações para ele ou é deles para o público? Assim? Da instituição e você para os mediadores. Tá. Então, a gente fez um processo de formação que eu acho... Então, uma das coisas que deu vontade de revisitar minha pesquisa inicial, a de mestrado, foi porque quando saiu no começo do ano o edital para trabalhar na Bienal, falava assim, saiu no Facebook, teve, sei lá, 2.000 inscrições, era mediadores para a Bienal. O Bienal contrata mediadores. Eu achei aquilo tão incrível. Eu falei, gente, a Bienal é meio espelho. Agora todas as instituições vão chamar os educadores de mediadores. Eu achei incrível. Só que não. Não. Eu continuo achando incrível. Mas, assim, durante o curso de formação, eu descobri que vários mediadores acham que ser chamado de mediador é uma desqualificação profissional. E eu fiquei assim, nossa, por quê? Será? Qual a ideia de educação? De que educação a gente está falando? Porque quando eu falo de mediação, eu falo daquele tipo de definição de educação, né? De mediação dialogada. Então, isso é uma coisa. A gente fez um curso de formação super extenso. O curso demorou mais do que vai demorar a Bienal. E foi um curso que não foi montado todo antes. A gente construiu juntos. Lógico que tinha uma coordenação, tinha nosso papel enquanto formadores, né? O supervisor também é formador, mas a gente trabalhou com muita abertura no processo de formação. Quase, é que não é escola, né? É um trabalho, mas quase uma pedagogia democrática, vamos dizer assim, sabe? Quase uma escola da ponte. É que não era uma escola, e aí às vezes eu acho que nessas horas se perderam, assim, porque eles tinham, os mediadores tinham, ainda tem, né? Tanto espaço para falar que eles, muitos eu acho que não souberam lidar com essa autonomia, e falo isso aqui porque falo isso para eles também, né? E não é nada. E assim, até que uma hora eles perceberam que eles só tiveram tantas discussões, tantas assembleias, porque eles tinham espaço, na verdade. Que eles viam falando que não tinha espaço. Eles usavam todo o espaço para reclamar que não tinha espaço. A gente falava, gente, que viagens. Mas, né, a gente conversa sobre isso. E aí fica sempre assim, né? Essa mediação, no caso, por isso que eu falei dessa contaminação. Eu, enquanto supervisora e formadora, também ser mediadora. Entre aquelas pessoas que queriam construir o conhecimento, que achavam que vamos estudar por conta e trocar entre a gente, como aqueles ainda bem tradicionais que não, prefiro que venham palestrantes aqui ficar falando, porque tinha de tudo, né? Tinha palestra, tinha estudo, enfim, a gente mesclou muitas possibilidades. E aqueles que queriam só sentar no auditório e ficar ouvindo, os sabedores, os curadores, enfim, as pessoas, os artistas irem falar. Que é isso, né? Como que você faz essa mediação também entre esse sujeito que acha que quando está lá estudando e trocando informação e preparando a pesquisa para apresentar para os outros, acha que não está estudando de verdade, e aquele outro que acha que viu um curador falar não é estudar de verdade, estudar é outra coisa. Tinha de tudo. Então, assim,
fazer essa mediação. Somos 5 supervisores. Eu tenho uma equipe, né? Cada supervisor tem uma equipe de mais ou menos 18 pessoas, 18 mediadores. Somos pessoas diferentes. Então, quando lido com a minha equipe, eu não tenho diretrizes e roteiro. Cada um é muito autônomo para bolar. Na verdade, todos. Estou falando isso por mim porque eu trabalho assim, mas os outros supervisores também. Os mediadores têm autonomia para fazer os seus roteiros e criar suas visitas. Não existe roteiro pré-definido pela gente ou pela Bienal. Os mediadores são muito autônomos para fazer isso. Então, por isso que eu vou ler que orientações. Mas é isso. Existem, assim, eu acho que é um trabalho que está longe do ideal, assim, institucionalmente falando, né, também acho que falta muita coisa, mas se eu comparar que eu trabalhei na 25ª Bienal e agora essa, nossa, melhorou muito, assim, o próprio entendimento do que é educação, assim, e do que é mediação, dentro da equipe de mediação, tá? A instituição é outra história. Tá bom. Oi, gente. Eu sou Luciana, do Instituto Júlio Simões. É uma empresa de transporte, né, e logística da JSL. E lá a gente tem o Memorial, que é um centro cultural também, né? Então, é Centro de Memória e Cultura. Não sei se vai caber muito aqui, mas a gente estava pensando assim, uma com a outra, eu com a Denise, que trabalha comigo. E a gente queria saber mais ou menos, pela experiência, não só das meninas ali, mas também das que estão aqui, que a gente trabalha com valores. Então, lá em Mogi das Cruzes, que é a cidade que a gente mora, o fundador, o seu Júlio Simões, teve uma história muito boa com a cidade de Mogi. Então, ele fez um diferencial, que é o nosso transporte público. Então, ele veio de Portugal para o Brasil e faz um bom tempo já. E como a gente tem uma história, um memorial hoje dentro de Mogi das Cruzes, que existem outros centros culturais, mas não que conta a história de Mogi e mensura Portugal junto, ou algum outro país. E lá a gente consegue entrar em contato com o Senforp, que é um centro educacional de diretoria de lá, né? E nós somos pedagogas, e fica mais fácil para a gente ter a didática com essas crianças. Lá são escolas municipais que vão até a gente aluga um ônibus que vai até lá, leva as crianças sala por sala, e a gente conta sobre valores. Então, assim, a gente tem crianças de 10 a 12 anos, 10 mais ou menos, 10, 9, 10 a 12 anos de idade, e depois tem adolescentes, que é a escola estadual, de 13 a 16 anos aproximadamente. O pessoal que é mais novinho, as crianças, elas adoram a parte pobre. Depois os adolescentes adoram a parte rica, porque como que eu faço no mercado de trabalho, que a gente pratica o empreendedorismo também. Só que com as crianças, que hoje em dia é o nosso foco, que é a parte municipal da instituição, a gente entra em contato com eles vão até a empresa, então vai sala por sala, mais ou menos uns 30 alunos. E a gente faz essa mediação entre os painéis, que são contados por anos, né? Então, a cada década, 1950, 1990, a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente fala sobre guerra, sobre todas as situações que aconteceram para linkar uma coisa a outra. E essa questão de valores, de ele não ter desistido da vida, de ter vindo para cá com 24 anos, de ter vindo sem os pais, de ter conseguido tudo aquilo que ele conseguiu, que a gente apresenta isso para eles, tem a parte cultural. E essa parte cultural falta muito para a gente lá e falta ideias. Então, a questão, por exemplo, de vocês indicarem a gente, na parte cultural, nós fazemos assim, a gente conta a história toda para eles, e depois a gente faz um concurso de redação, através do sonho deles, o que eles querem ser, de acordo com a história que eles ouviram, de superação, o que eles querem ser ou alguma coisa do tipo. Que dessa vez, qual que é você lembra do assunto da redação? O que eu posso fazer para transformar meu sonho em realidade? É o que eu posso fazer para transformar meu sonho em realidade. Então, a criança vai lá, faz a redação, e a primeiro, segundo, terceiro lugar, inclusive os educadores da instituição, seja a escola, como professor, ou como a pessoa que ajudou a formar a redação, a gente tem um concurso que tem o primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, tem o smartphone, tem um tablet, tem um computador. Para tentar fazer eles lembrarem disso. Mas para a gente querer continuar isso, não somente premiando, a gente queria continuar de uma forma que não atrapalhasse a escola, porque eles veem como um problema também, porque
é uma empresa se intrometendo, entre aspas, né, numa educação, mas a gente não deixa de educar também, de alguma forma, porque a gente fala muito da questão do estudo, do trabalho, porque tem crianças que vão lá de bairros bem carentes e que nunca viu uma TV de plasma, de LCD, entra lá, nunca viu uma porta daquele tamanho. Então, assim, a gente tem todo tipo de criança que vai lá, não são escolas hoje em dia pagas, são escolas municipais mesmo, e vai de tudo, né? E a gente queria, sei lá, uma dica ou uma instrução de vocês, o que a gente pode fazer na questão de valores. Então, assim, dentro dessa questão de passar valores para eles conseguirem continuar com a nossa história, ou de repente, sei lá, não precisa necessariamente de um prêmio. É bem difícil, gente, mas vocês estão aqui. Uau! Eu sabia que ia demorar muito. Eu falei, daí até puxou aqui pra mim também. Faz longa pergunta. Não, né, gente? Vixe. É muito legal, assim, a tua exposição, porque é um pouco... É o dissenso. É o dissenso. Pois é. E aí, na verdade, eu acho que eu vou arriscar. Mas vou arriscar do meu lugar que é o lugar de uma pessoa que pensa a arte e a educação, né? Que pensa esse trânsito, o que eu brinco, essa pororoca, né? O encontro da arte com a educação, a pororoca. Então talvez... E também tem uma outra coisa também, porque você está descrevendo para a gente um contexto, né? E é muito difícil da gente poder falar qualquer coisa sobre um contexto que a gente não conhece, né? É muito difícil a gente falar sobre como realizar uma mediação, como potencializar uma mediação, sendo que a gente não conhece o público, que a gente não conhece o lugar, né? Mas o que eu vou partilhar com vocês, então, é primeiro isso, assim, quem é esse público que vai até lá, né? O que eles pretendem ao ir até lá? O que eles querem, de fato, conhecer ali, né? Vocês lidam com histórias, né? E a gente não pode esquecer que história lida com representação. A história, ela é como eu estava falando aqui, né? Uma ficção, uma produção de sentido. E como produção de sentido, a gente não pode tomar ela como fato, né? Como algo que de fato aconteceu e transmitir isto para uma outra pessoa como se isso é o fato, né? Então, a maneira como você fala da história dessa figura da cidade e tal, o que eu acho que é legal é vocês falarem sobre isso como se fosse uma história contada por alguém, uma história que foi criada por um conjunto de fragmentos, de documentos que sobreviveram, não é? Mas a gente nunca pode confiar piamente nisso, né? Nisso eu digo, nos documentos, nos depoimentos. A gente tem que lidar com isso como representação mesmo, né? Como algo que está implicado ali edições, né? Está implicado ali tendências, né? Então, é essa delicadeza que é preciso ter quando vocês vão articular uma mediação desse tipo que vocês estão articulando, que de fato ela é bastante delicada, né? E eu acho que é isso. Ouça muito essas crianças que vão até... pergunte mais, queira saber bastante delas. E trate a história não como fato, mas a história como uma construção, como uma elaboração, que tem por trás disso muitas intenções, muitos quereres, muitos desejos, para a gente não começar a transmitir uma certa ideia de que é o que é, ou você vai se superar com todo o seu esforço. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, é muito perigosa essas histórias de superação, porque, de fato, podem causar muita frustração, né? Pode causar
muita coisa ruim, ao invés de causar, né? Não dá para a gente acreditar que a gente está sozinho e que a gente vai conseguir, né, superar todos os obstáculos. Isso é um mito. Então é importante vocês saberem que vocês estão lidando com um mito, né? E que faz parte da mediação essa sementinha de desconstrução de mito também, né? É isso que eu teria para dizer, tá bom? Só falar uma coisa. Nossa, agora vou falar uma coisa pesada. Não é, porque eles falaram da coisa do sonho. Tem uma obra na Bienal que chama Um Sonho Adiado. E é uma obra muito a partir de um poema que chama Um Sonho Adiado e tal. E no dia que o meu grupo estava discutindo essa obra, esse artista, teve um mediador que eu gosto muito, que é o Tiago Martins. Ele virou e falou assim, no meio da discussão, ele falou: os nossos sonhos também são colonizados. Aí eu fiquei assim, todos os meus sonhos, eu falei, meu Deus. E aí eu sofri, aí eu estou dividindo sofrimento, vocês pensem sobre isso também, todo mundo. São. Por isso que é legal ouvir que sonhos são esses, né? Para a gente não tomar o cuidado de não colonizar também o sonho do outro. Agora eu vou falar de novo. É porque isso é muito... A colonização é uma palavra muito importante. O mediador ele precisa tomar esse cuidado de não ser um colonizador. Esse é o cuidado maior. Independentemente da metodologia que ele use. Ele pode fazer a mirabolância mais mirabolante da mediação, mas ele pode estar sendo um colonizador, mesmo nessa mirabolância, mesmo em fazendo todo um percurso, um desvio para chegar na obra ou chegar naquilo que está sendo visto. Então, é importante isso, esse cuidado que a gente tem que ter, para não querer colonizar o outro. Por isso que ouvir o outro, tentar conhecer um pouquinho mais desse outro, é muito, muito importante, para a gente realmente fazer uma mediação que está nesse lugar do diálogo, que está nesse lugar não da explicação, né, mas da construção de sentido em coletivo, juntos, né? É isso. Boa tarde, meu nome é Oswaldo, eu sou educador no Museu Histórico do Instituto Butantan. Na verdade, não é uma pergunta, é meio em relação ao que você propôs, né? Eu acho que é um pouco complicado trabalhar essas questões quando a gente está dentro de uma instituição, né? Eu falo isso porque eu trabalho em uma instituição que tem uma figura central, aquela ideia de meritocracia, onde tem um cara chamado Vital Brasil, que, enfim, tem toda essa construção. E eu acho que o grande lance é isso mesmo, é tentar derrubar essa ideia de que aquele cara saiu de um conto de fada e veio trazer coisas boas para a gente, né? Não desmerecendo, de fato, essa figura que tem na cidade, enfim, é uma importância em algum determinado momento, né? Mas, ouvindo o seu relato, dá a ideia de que essa figura que ele representa, vocês, de uma forma ou outra, traz isso para as ações educativas, onde existe uma competição, e essa competição, ao fim e ao cabo, ela traz uma ideia de prêmio. Eu fiquei um pouco assustado com isso, assim, onde aquela reflexão que é proposta a partir dessa figura central, vocês têm que refletir, construir algo e a partir dessa reflexão, se a gente concorda ou não, você vai ser premiado por isso, né? Eu achei muito problemático. Acho que é questão de rever isso e problematizar essa figura, problematizar o contexto que ele veio para o Brasil, o contexto em que ele se instalou na cidade, né? Trazer essas questões que o permeiam e colocar essas problemáticas ali para o grupo, né? Eu acho que é algo bem maior que isso, mas é um exercício, né? Eu acho que é interessante ver esse público que está ali visitando os seus anseios, né? O meio em que eles estão contextualizados, e aí sim pensar em algo um pouco mais social, assim. Não sei, só uma observação. Eu sou a Neiva, sou a gestora lá do Educativo do Museu do Café. Como as amigas pediram ajuda, né?
Todo mundo quer ajudar. Eu acho que aqui ninguém nasceu trabalhando no educativo, ninguém nasceu sabendo de educativo, e talvez para vocês seja muito importante nesse momento, por exemplo, participar de eventos como esse, participar de palestras que outros museus oferecem. Aqui na cidade de São Paulo, o CISEM tem uma série de ações que oferecem pelo interior de São Paulo, tal, porque é daí que a gente aprende. E também estudando, né? Assim, a gente trabalha muito associando a prática e a teoria. Então, eu não tenho tempo para estudar, de verdade. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu tenho trabalho no educativo, então eu estudo sozinha. Eu pego textos, eu pego o texto do piano, eu pego um texto de um, pego o texto de outro, e você vai lendo, você vai discutindo, e isso ajuda muito. Aqui, o seu trabalho, você veja com mais clareza. Talvez vocês agora estejam aí no começo, vocês estão na tentativa, né? Vocês estão na tentativa. E para alguns pode parecer certo, para outros não, mas elas estão tentando, né? E aqui todo mundo tentou, todo mundo errou, e a gente bola para frente e vamos pular essa pedra e vamos passar para outra. Então é isso, participando de eventos como esse, estudando, procurando saber, perguntando dos educativos, conhecendo educativos, visitando museus, é onde que você vai conseguir pegar o ponto certo para que vocês façam um trabalho legal lá no museu. Meu nome é André, eu sou educador do Museu da Cidade também. E eu queria fazer uma pergunta, também, na verdade, pedi também para fazer um comentário, mas dentro da área de acessibilidade, que é uma área que me interessa. Foi falado sobre essa questão de se preocupar e pensar nesse público que vem visitar o museu e tudo mais. Então, eu fiquei pensando sobre essa ação que o museu tem, até já na divulgação, e como ele se apresenta, e como ele faz o contato, e como ele acessa esse público. E aí eu fiquei pensando se vocês poderiam comentar, talvez, de maneiras, formas, ações para acessar públicos que possuem, né, deficiências em geral. Como você comentou, né, Valéria, o contato que você tem com o Bruno na Bienal, ele é o educador surdo, né, lá na Bienal. E, por exemplo, o Bruno, eu tenho contato com ele, ele fez um vídeo de divulgação em Libras, né? É uma maneira de acessar o público surdo. E isso já é eu acho que é um contato primeiro do museu ou do espaço cultural, enfim, com esse público com deficiência. Porque, enfim, muitas vezes tem esses públicos de núcleos de inclusão, CAPS, por exemplo, também, com transtorno, que vem porque já tem uma verba destinada para visitas culturais e que aí vão para espaços culturais, mas não necessariamente estão sabendo que espaço é esse necessariamente, ou fazer um contato um pouco mais afetivo, talvez, prévio, eu não sei. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse contato de acessar esse público e também como que o espaço se torna acessível nesse sentido. Olha, eu trabalho com educação em museus desde 1995, faz tempo. Quando você já viu de um tudo nessa vida, eu achei que pouca coisa ia mexer comigo, como o fato de estar trabalhando com o Bruno Vital, que é o educador surdo. O que eu aprendi e como a gente é muito carente sobre essa questão da acessibilidade nas instituições, a gente que é ouvinte, vidente, que anda, que não tem dificuldades de locomoção, enfim, a gente não percebe os mínimos detalhes, assim, que as coisas que eu tenho aprendido, como que teve um colega do MAN que, quando a gente foi lá visitar, porque no MAN também tem o Léo, que é um educador surdo também, e ele fez uma pergunta assim para a gente, né, o que é inclusão? Aí a gente sempre pensa, pelo menos eu pensava, né, que a inclusão era trazer a pessoa que está fora aqui para dentro, né? Só que não, isso é um processo que tem que ser dialógico, né, dialético, sei lá. Você tem que ir também para aquele lugar, né? E eu trabalhando com o Bruno diretamente, que o Bruno é da minha equipe desde do curso de formação, essa coisa de eu estar naquele lugar. O Bruno, ele não foi contratado por ser surdo, ele se inscreveu no processo seletivo, e aí tinha uma abinha lá que falava assim,
pessoa que estava se candidatando à vaga de mediador tinha alguma deficiência, ele era surdo, ele fez entrevista com a intérprete, e ele é arte educador também, né? Ele estudou artes, enfim, e aí ele foi contratado. A gente teve vários problemas, por exemplo, com a questão da intérprete, no sentido de que a gente desconhecia que esse trabalho é um trabalho muito difícil, um trabalho muito duro. A primeira intérprete dele travou a coluna, né, de tanto... enfim, né, porque é um problema essa coisa da Libras. Tem que ter duas, porque elas têm que se revezar e... Parece óbvio, assim, mas só que não é, né? Parece óbvio que você está num curso de formação com 80 pessoas, você vai passar um vídeo em português, ele tem que ter legenda, né? Não dá para o intérprete... A gente nunca pensa em certas coisas, né? A gente não pensa... E não é porque a gente não pensa, porque a gente não pensa porque não faz parte da nossa realidade. Então, assim, trabalhando em exposição temporária, que nem é o caso da Bienal, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que pensam sobre acessibilidade, né? Então, tem alguns mediadores que trabalham com a questão do público cego e baixa visão, tem a questão da Libras, que o Bruno está lá, tem, enfim, um pessoal que está produzindo material acessível, mas é uma exposição temporária, ela vai acabar, isso vai acabar. Em museus que tem acervo permanente, enfim, que não é só, né, uma exposição 3 meses e acaba, eu acho que a gente ainda está engatinhando bastante. Tem a Pinacoteca, talvez tenha, eu não conheço o trabalho, então não tenho... Eu sei que é uma referência humana também, mas eu percebi, assim, trabalhando diretamente com ele, como a gente é muito carente nesse sentido de acessibilidade, que a gente precisa ter essas pessoas trabalhando para aprender de verdade o que é. Porque a gente que vê, a gente que ouve, a gente que não tem dificuldade de locomoção e tudo mais, para a gente, por mais que a gente pense sobre isso, quando a gente está convivendo com essas pessoas é que a gente aprende. Então, nesse sentido, assim, sabe, dessa coisa que eles nem usam mais, né, a palavra inclusão, porque realmente tem um quê de colonização, assim, vamos trazê-los para o mundo de cá, né? Não, a gente tem que ir para lá também, né? Eu acho que a melhor forma de a gente trabalhar acessibilidade é chamando essas pessoas para trabalhar, porque elas que sabem mesmo. A gente fala de longe, assim, a gente, não sei, essa foi a minha impressão, e tem sido a minha impressão trabalhando com ele. Coisas mínimas mesmo, sabe? Não dá para fazer num exercício de formação, que a gente vai fazer, sei lá, um exercício corporal. O comando não pode ser uma palma, sabe? Não dá. Tem que fazer outra coisa. Sabe como esse exercício de teatro, assim, que você vai, vamos andar, tal, bate palma, sei lá, estátua, não sei. Não pode ser, né? E se tivesse um surdo e um cego, como é que você resolve isso? Só trabalhando com essas pessoas, eu acho. Acho que a gente pode ter muito boas intenções, eu acho que a gente tem, acho que a gente faz, mas se essas pessoas não estão junto, a gente faz muito pouco. Assim, não sei, é a impressão que eu tenho. Então, acho que as instituições deviam contratar essas pessoas ou ter uma consultoria com essas pessoas que eu falo, as pessoas com deficiência mesmo, os cegos, os surdos, os com dificuldade de locomoção, com paralisia cerebral, porque tem gente que trabalha com isso, né? A Ana Malha é uma pessoa que teve o AVC, enfim, tem paralisia cerebral e ela é professora. Essas pessoas têm que estar nos espaços para falar, olhar para a gente e falar, gente, acessibilidade é isso. Não é o que vocês estão pensando. Não sei. Por mais que a gente pense e por mais que a gente faça, eu acho que essas pessoas têm que estar nesses lugares, assim, mesmo. Não sei. É a minha impressão que eu tenho tido agora. Acho pelo tanto que eu aprendi, talvez, com ele. Estou aprendendo, não sei. Temos tempo para mais uma última pergunta. Alguém? Oi, eu de novo. Não é uma pergunta, e sim é mais um relato de uma experiência que eu tive, né? Que talvez possa ajudar os colegas ali que estão tendo essa dificuldade. Eu trabalhei na 29ª Bienal de São Paulo e estava super empolgado, né? Fazer mediação com os alunos. E uma vez eu recebi um grupo de quilombolas, né? De crianças, e eles estavam super empolgados. Eu passei com eles, assim, eu estava acho que mais empolgado do que eles, né?
falando sobre as obras, mostrando o espaço. E fui com eles no primeiro andar, depois no segundo, e eu fui percebendo que eles foram murchando, assim, que eles foram perdendo aquele interesse. Aí, do nada, a professora deles, né, já está acompanhando eles, falou, a gente pode passar de novo na escada rolante? Aí eu falei, podemos, né? E quando a gente passou, as crianças piraram, assim, acho que foi o pico, assim, da visitação, porque elas nunca tinham passado numa escada rolante. Aí aquilo, eu guardei aquela experiência, aí, nossa, né, então vou começar a prestar mais atenção, né? O educador, a gente trabalha muito com o olhar, né? E uma outra exposição que eu trabalhei foi no Sesc Pompeia, do Christian Boltanski, né, um artista contemporâneo. E a exposição é um tema meio pesado, assim, porque tratava muito da experiência pessoal dele com a Segunda Guerra Mundial, onde o pai dele teve que se esconder debaixo do porão durante um ano, assim. E a exposição era escura, a luz piscava, tinha fumaça, eram várias caixas encapadas com listas telefônicas. Então é um ambiente bem hostil, né? E eu recebi um grupo de crianças bem pequenininhas, assim, e elas estavam empolgadas. Eu falei, caramba, como é que eu vou trabalhar as questões, né, que está falando sobre a exposição? E eu falei, não vou seguir o roteiro, né, já pré-estabelecido, assim, né, que a gente acaba criando, né? Eu vou criar algo diferente. E eu fiz algo que eu fiquei com muito medo depois de ser mal julgado, porque hoje a gente tem essa ideia de tudo que tem que ser politicamente correto. E eu comecei a falar para as crianças, agora todo mundo aqui é soldado. Todo mundo aqui é soldado. E a gente vai para a guerra. Então as crianças já se empolgaram, né? Tá. E tinha meninas também. E aí eu falei, vamos começar a marchar. Aí eu ensinei eles a marchar. Segura o fuzil! Aí segurava o fuzil. Aí eu falei, nossa, daqui a pouco, né, vai chegar meu supervisor e falar, o que você está fazendo? Você está louco, né? E quando eu entrei no espaço, assim, que tinha uma cortina, até os outros educadores começaram a olhar e falaram, o que o Piero está fazendo? Porque tudo entrou marchando, assim, né, um atrás do outro, até uma ficou para trás, amarrando o sapato, e quando ela terminou de amarrar, ela... E entrou, assim, né? E a gente começou a se esconder atrás das caixas, assim, e quando aparecia alguém, eu falei, soldado inimigo, soldado inimigo. E a gente se escondia, e eu comecei a dar um objetivo, tem algumas vozes que a gente tem que achar, e tem a voz de uma vovó, a gente tem que achar essa vovó, a gente tem que resgatar ela. E eles ficaram atrás, loucamente, atrás daquela voz daquela vovó, e as pessoas apareciam, e quando a luz piscava, a bomba, se esconde! E todo mundo se abaixava. Então foi algo bem dinâmico, assim, né? E depois que a gente saiu do espaço, eu fui conversando com eles, então, a luz que pisca quer dizer que acabou de nascer uma pessoa, não morreu ninguém, né? Vocês viram aqueles números que tinha na parede? Então, são números de pessoas que estão nascendo. Então, tinha toda uma questão, assim, né? Então, acho que foi algo que eu encontrei no momento, que eu tive grande dificuldade de como eu lidar com aquelas crianças, e eu fiz algo que acho que eu não teria coragem de fazer, talvez, novamente, assim, né? Depende do espaço. Eu sei onde que eu trabalho, eu tenho mais liberdade agora, né? Mas, ainda mais uma entidade, o Sesc, né? Eu fiquei até com medo de ser advertido, alguma coisa, mas depois que eu expliquei a situação, a supervisão, o pessoal, os educadores também gostaram. Eu falei, nossa, é diferente, né? É arriscado, mas deu certo, que bom que deu certo. Eu falei, acho que às vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que arriscar e ter esse cuidado com o olhar, porque às vezes a resposta está ali, né? Na escada rolante, que eu não percebia, eles vibrando na escada rolante na primeira vez, e talvez lidar com essas questões tão simples, né? A gente consiga fazer grande diferença, né? Talvez a mediação, acho que é isso, né? A gente prestar primeiro atenção no contexto no geral, com quem a gente está falando, e aí sim, que a gente pescar, a gente vai, né? E só puxar a linha. Eu não sei, eu acho que talvez essa experiência pessoal talvez ajude um pouco, assim, vocês. É isso. Obrigado. Rita, Valéria, querem comentar alguma coisa, falar algo? Só uma coisa. Viu, essa hora o supervisor é parceiro no crime. Tem uma coisa que o Denis Atkinson fala, que eu até botei ele ali, quer ver? Esse sujeito aqui da pedagogia do evento, só por conta disso que ele falou, que é essa coisa do correr o risco, né? Acho que tem uma coisa da gente correr o risco às vezes mesmo. Eu acho que
Isso é uma coisa que, além dos sonhos colonizados, que é meio terrível, mas é pensar que correr o risco pode ser bem bom, às vezes. Eu só quero agradecer, foi uma tarde bem legal, assim, eu gostei de ouvir vocês também, as experiências, achei muito legal as perguntas, então é só para agradecer mesmo. A tarde foi muito proveitosa, obrigada mesmo. Também quero agradecer em nome da equipe do Museu da Língua Portuguesa. A gente vai continuar esses assuntos num próximo encontro, no dia 23 de novembro, também nesse mesmo horário, das 15 às 17. As informações a gente vai enviar pelo e-mail que vocês mandaram em inscrição. E obrigada, Rita. Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês.